Cara, simplesmente o primeiro-ministro do Vietnã foi em São Januário para conhecer a história do Vasco. É simplesmente isso. Essa é a maneira de abrir esse vídeo. Esse domingo, dia 6, foi muito louco, realmente não tem como pontuar de outra forma. Vamos tentar falar um pouco de tudo que aconteceu nesse domingo e colocar o papo em dia. Fala Vascão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador de todos os vídeos aqui desse canal, e eu tô aqui para trazer as principais informações desse último domingo sobre Vasco da Gama, começando por essa. O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, acompanhado da sua esposa, visitou São Januário como parte da sua agenda política por conta da realização do BRICS, aqui no Rio de Janeiro. É um evento que reúne vários líderes políticos mundiais importantes, e aí o Pham Minh Chinh esteve aqui para representar o Vietnã e aproveitou para vir em São Januário, mas não por acaso. Está sendo feita uma parceria entre os governos do Vietnã e do Brasil para a integração esportiva. Então, atletas vão fazer intercâmbios entre os dois países, né, principalmente do Vietnã para o Brasil, para poder aperfeiçoar suas habilidades e ter oportunidades melhores nas suas carreiras profissionais. E ele comentou sobre a história do Vasco, disse que o Vasco é uma equipe que é muito importante para a vida, não só no Brasil, como também no mundo. Então eu acho que não teria como ter uma aspa mais inesperada do que essa nesse domingo. Fica o registro aqui, já foi feito na nossa rede social, mas fica por aqui também, cara. E uma reflexão importante, né? Por que esse tipo de coisa só acontece com o Vasco, né? Tem aquela página Coisas que só acontecem com o Vasco, e eu acho que ela é muito importante, porque de fato tem coisas que só acontecem com o Vasco, e essa é uma delas. Mas por que com o Vasco? Porque o Vasco ele tem uma história muito bonita. Às vezes a gente esquece disso. A gente está mais preocupado em... Claro, naturalmente tem que estar mesmo com o que está acontecendo hoje no clube, né? Com o resultado do jogo, com saúde financeira e tal, e tem que estar mesmo. Mas a gente não pode esquecer a história que o Vasco tem. Então quem vê de fora, cara, respeita muito. Essa que é a grande verdade. Então, você vê, o primeiro-ministro do Vietnã veio no Brasil e não pôde deixar de visitar São Januário. Olha que coisa. Enfim, é muito legal isso, ver esse tamanho do clube. É um feito que para muita gente vai parecer bobeira e vai ter quem leve pro lado político, misturar com o comunismo, sei lá, eu não entro nesse tema, mas, cara, eu vejo com ótimos olhos. Eu acho que é uma divulgação importantíssima da marca Vasco, né, pro mundo todo, e uma integração cultural muito legal, cara. Uma cultura muito diferente da nossa aqui do Brasil, e principalmente da nossa como vascaínos, e é isso, cara. Ver o Vasco sendo propagado, eu acho que não tem como ter ponto negativo nisso. Mas enfim, cada um com seu cada coisa. E tivemos essa notícia curiosa e temos uma notícia, não sei se boa ou ruim. Assim, pode-se dizer que é boa porque dá dinheiro pro Vasco. E ruim porque talvez a gente tenha dois crias jogando contra o Vasco. Tô falando de Gabriel Peck e Evander. O Gabriel Peck tá no Los Angeles Galaxy e o Evander tá no FC Cincinnati. Os dois clubes dos Estados Unidos, da Major League Soccer ou MLS. E o Palmeiras estaria de olho neles para essa janela de transferências, né? As negociações estão em andamento. A informação do Diego Firmino e também do canal Espírito de Porco. São canais ali especializados na cobertura de Palmeiras. E assim, Palmeiras tem contratado muitos crias do Vasco nos últimos anos, né? A gente teve Luan Garcia, teve Paulinho, enfim, teve outros nomes ali também. Então, não acho muito improvável, né? O Gabriel Peck e o Evander vivem grandes momentos lá nos Estados Unidos. O Peck, apesar de não fazer uma atual temporada muito boa, mas a última temporada dele foi incrível, brigando até pelo título de melhor jogador da liga. O Evander já há alguns anos vem fazendo boa performance. Esse ano, para muitos, vem sendo o melhor jogador da MLS, da liga estadunidense. Então, enfim, jogadores que estão num bom momento e que, quem sabe, podem estar de volta ao futebol brasileiro. Não seria o caso recente de jogadores ex-Vasco na MLS voltando para o Brasil, mas não para o Vasco. A gente teve recentemente o Thales Magno, que saiu do New York City FC para o Corinthians. Então, é isso. É bom porque dá dinheiro para o Vasco, é ruim porque, enfim, teríamos eles enfrentando o Vasco, né? E a gente fala sobre dinheiro esperando que haja uma compensação financeira, né? Porque pode ser que seja uma outra negociação, seja um empréstimo, e aí, de fato, só tem lado ruim. Mas indo pelo ponto de que haja uma transferência, aí teria o lado bom do dinheiro, pelo menos, e é nisso que eu quero me apoiar. É no copo meio cheio, não no copo meio vazio. Tivemos o Vasco no Brasileirão de Futsal. O Cruz Maltino perdeu para o Fortaleza por 4-3 fora de casa. Derrota muito polêmica, teve inclusive um lance ali de expulsão do capitão do Vasco no último minuto ali da partida. E teve gol do Fortaleza validado com o cronômetro já zerado.
Isso gerou muita repercussão, muita polêmica, inclusive o VP de Esportes Olímpicos, Eduardo Cassiano, usou o Instagram dele para protestar contra essa decisão. Cara, de fato é muito complicado, a gente sempre vê o Vasco envolvido nesse tipo de coisa e normalmente como o time prejudicado, né? Então, no mínimo, questionável. Bacana ver que tem esse protesto ali, não sei se vai dar alguma coisa, mas fato é que incomoda muito, até porque foi uma derrota no detalhe. Mas o Vasco volta à quadra no próximo dia 25, quando enfrenta a Piauiense, fora de casa mais uma vez, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que foi eliminado da Copa do Brasil lá em maio contra a equipe do Minas e no Carioca foi campeão, né? Venceu o título estadual mais uma vez, portanto faz uma temporada de altos e baixos, mas com certeza tem no Brasileirão a oportunidade aí de finalizar com chave de ouro esse ano de 2025. O Edmundo deu uma aspa no canal dele sobre a disputa do Super Mundial de Clubes. Vou falar a aspa dele aqui primeiramente. Abre aspas. O Vasco foi um dos times que mais foi falado durante esse período de Mundial com os memes. Que horas é o jogo do Vasco? O Carioca vai ser nos Estados Unidos, só o Vasco não foi convidado, entre outras coisas. Tá tudo certo porque era totalmente ao contrário 25 anos atrás. O único time que disputou aquela edição do Mundial foi o Vasco. Bom, aspa que repercutiu fortemente na internet, né? A gente viu muita gente falando bem e mal do Edmundo. E, bom, não tem como ignorar aquele pênalti que ele perdeu no Mundial de 2000, né? E foi uma das coisas mais faladas, né? Caramba, Edmundo, você falando isso, mas você atrapalhou. Bom, o Edmundo é ídolo do Vasco, ponto. Mas é isso, ele tem se acostumado a falar coisas que geram repercussão na internet. E principalmente em relação a Vasco, ele tem lá o canal dele, canal Mundo Ed. E, cara, você gostando do nome do Edmundo é entretenimento puro. Vale a pena você seguir o canal dele lá, porque ele sempre fala coisas muito interessantes, certas ou erradas, aí vai do seu critério. Mas é isso. E mais uma vez ele tá aí na mídia, né? Sendo falado positivo e negativamente. Fato é que ele não mentiu. Realmente, há 25 anos atrás, o único time que estava lá era o Vasco. Então, são ciclos, as coisas acontecem. Torcer que daqui a algum tempo a gente volte a estar lá e não fique somente nessa coisa de lembrar do passado, né? Porque já fazem 25 anos, daqui a pouco vão fazer 30, e a gente está parado no tempo. Então tem que usar tudo aquilo que aconteceu lá atrás para inspirar e voltar a acontecer no futuro. Bom, e antes da gente fechar esse vídeo, eu queria convidar você que está aqui nos acompanhando a ler a nossa matéria, a nossa mais nova crônica. A gente pergunta o seguinte: existe azar institucional? Por que a gente faz essa pergunta? Porque o Vasco teve desmarcado o amistoso contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, que seria disputado na Arena das Dunas em Natal. Claro, é uma crônica que vai muito longe da literalidade da coisa, é uma reflexão, e eu acho que gera bons questionamentos, tá? Mas aí é minha opinião. Eu sou suspeito para falar porque, né, tô aqui para vender esse produto, de certa forma, que seria a leitura da matéria, mas de fato é uma matéria que eu considero que está muito bem escrita, eu acho que vale a pena ser conferida sim. O link dela vai estar aqui na descrição para você poder ler e acompanhar. E, bom, não menos importante do que tudo isso, aproveitando aqui para divulgar nossas redes sociais, todas sob o @analisacrvg. Você pode nos seguir por aí e acompanhar as notícias do Vasco com, enfim, esse timing mais aceso, né, mais firme do que aqui no YouTube, que, querendo ou não, a gente demora um pouco mais para trazer as informações. Não menos importante, o like e a inscrição, porque ajudam muito, assim como o comentário, até mesmo para poder saber o feedback com relação a esse vídeo que você acabou de assistir aqui, beleza? E também queria convidar você para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar lá gratuitamente, sem nenhum problema, e fazer parte do nosso time de resenha, vamos dizer assim, vascaínos ali que estão para falar do clube, trocar ideia, e também, claro, serve para divulgar outros projetos que a gente faça, beleza? Bom, eu fico por aqui de fato, e também aproveitando, já que eu estou aqui, falar da entrevista que a gente fez com o Rafael Martins, link está aqui em cima, professor universitário e também cronista, deu um papo muito maneiro com a gente, vale super a pena ficar de olho, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.